O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Carlos Roberto Galo, nascido em Vinhedo, no dia 4 de março de 1956, é um ex-jogador brasileiro, que atuava como goleiro. Até 2015, foi preparador de goleiros das categorias de base do São Paulo, mas em 2016 foi promovido a preparador dos arqueiros são paulinos do time principal. Foi na cidade próxima a Campinas que o jogador passou sua infância. Mesmo tímido, a essa época já se destacava nos esportes. Com 15 anos, foi levado para a Ponte Preta, por Lourival Ceni e Mário Juliato. Em 74, faz sua estreia pelo time profissional campineiro, em jogo contra a Portuguesa Santista. Neste ano, foi campeão mundial pela seleção brasileira, na categoria Sub-18, em Cannes, na França. No ano seguinte, foi campeão pan-americano. Em 76, é campeão pré-olímpico e disputa as Olimpíadas de Montreal, onde obtém o quarto lugar. Carlos começou a carreira na Associação Atlética Ponte Preta em 75, aos 19 anos. Fez parte da antológica equipe da Ponte Preta que foi vice-campeã do Campeonato Paulista de Futebol de 77 e Campeonato Paulista de Futebol de 79. Em 84 foi vendido ao Sport Clube Corinthians Paulista para substituir Leão, onde foi campeão do Campeonato Paulista de Futebol de 88 da Divisão Especial. Pelo Corinthians, Carlos fez 159 jogos, 69 vitórias, 53 empates e 37 derrotas, entre 84 e 88. Pouco antes da final do torneio, foi vendido para o Malatyaspor. Em 90, retornou ao Brasil para jogar no Clube Atlético Mineiro, Guarani Futebol Clube em 91, Sociedade Esportiva Palmeiras em 92, encerrando a carreira na Associação Portuguesa de Desportos em 93, aos 37 anos. Em 78 foi convocado para a Copa, juntamente com os zagueiros Oscar e Polozzi, seus companheiros de clube, e foi reserva durante toda a competição. Testado como possível titular no período de 80 a 81, foi terceiro reserva na Copa do Mundo FIFA de 82. Durante a disputa do Mundialito do Uruguai, em 81, teve uma contusão no cotovelo e foi afastado. A partir de 84, tornou-se titular absoluto do gol brasileiro, participando da Copa do Mundo FIFA de 86 com destaque. Alcançou o feito de permanecer 401 minutos sem tomar gols e encerrou a competição como o goleiro menos vazado. Continuou titular da seleção até 88, quando, transferido para a Turquia, perdeu espaço para Cláudio Taffarel. As más atuações de Taffarel, reserva no Parma, levaram o técnico Carlos Alberto Parreira a testar Carlos como alternativa na Copa América de 93. Contudo, não participou do grupo que disputou as eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 94. Apesar de ser um ótimo goleiro, Carlos sempre foi obrigado a carregar em sua carreira a fama de ser pé frio. Contra a França, na Copa de 86, teve o azar de sofrer um gol de pênalti do jogador Belloni, depois que a bola bateu na trave e em suas costas. Apesar de irregular e das reclamações do zagueiro Edinho, o árbitro validou o gol. O Brasil perdeu 2 pênaltis, Sócrates e Júlio César. A França não converteu somente um, Platini. Com a camisa principal da seleção nacional, Carlos disputou no total 44 jogos, 26 vitórias, 11 empates, 7 derrotas, e sofreu 32 gols. Já pela seleção olímpica, foram 24 partidas, 12 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, e 23 gols tomados. Os dados constam no livro Seleção Brasileira, 90 anos, de Roberto Assaf e Antônio Napoleão. Formado em Educação Física, treinou clubes como Operário e Campo Grande. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores goleiros do futebol brasileiro das décadas de 70 e 80, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Títulos: pela Seleção Brasileira. Jogos Pan-Americanos de Futebol, 75. Taça Stanley Rose, 87. Pelo Corinthians. Campeonato Paulista, 88. Copa das Nações, 85. Copa dos Campeões, 86. Pelo Atlético Mineiro. Troféu Ramon de Carranza, 90. Pelo Palmeiras. Torneio Amizade, 92.
prêmios individuais. Bola de prata da revista Placar em 80 e 82. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.